Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, aqui do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações, nossos pensamentos, a nossa energia fluídica, né? Para que o nosso evento de hoje, desta noite, consiga chegar a muitas pessoas, ainda mais que é um tema tão importante nos dias atuais. Hoje, terminando o mês de setembro, já está acabando o ano, hein, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, né? Esse problema tão sério, como eu disse, que é o suicídio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que estamos. Já temos várias pessoas aqui. Albertinho, nosso primeiro a dar boa noite. Boa noite, Alberto. Tudo bom com você, meu irmão? A Néia Viana está sempre aqui conosco também. Vanessa. Sérgio. E aí, meu amigo Sérgio? Tudo bom? Albertinho, tamo junto, hein? Mais uma noite de quarta, nessa nossa live de quartas. Então, já vou apresentar a nossa convidada especial, ela que já está fazendo parte do nosso grupo aqui de live de quartas. Daqui a pouco é você que vai apresentar, Patrícia, de Não, tanto não, você não, está não. sendo convidada aqui. Minha grande amiga Patrícia, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, que bom estar de novo aqui. Boa noite, pessoal. Todo mundo está aí. Eu não vejo os nomes, mas o Alberto está sempre aí com a gente, dando um apoio. Tem um grupo que é cativo conosco, É, pessoal que nos acompanha aqui da Força, depois compartilha, curte, é comenta, isso é muito legal bom. porque acaba divulgando, né? Quantas pessoas às vezes estão precisando ouvir uma palavra, né? Ouvir uma passagem de um livro espírita, né? Ser tocado por um comentário que Jesus fez há 2000 anos, e às vezes é aqui, né? Nessa nossa tecnologia que a gente vai conseguir compartilhando, Tem, curtindo e divulgar mais ainda tanto o espiritismo quanto o cristianismo, que tem que andar juntos. tem que usar a tecnologia para o bem, né? O Exatamente. benefício. E a gente sabe que quantas vezes é tão mal utilizado, né? Sem nenhuma É, crítica, porque às vezes a gente não, entra também numa onda ruim, né? Mas eu acho que o nosso objetivo é a gente aprender a se domar e utilizar melhor esses recursos que nos são oferecidos. E hoje, Patrícia, vamos exatamente. falar sobre o quê? Eu gostaria de saber, antes da gente começar Não. esse nosso bate-papo, ver assim, como é que você está profissionalmente envolvido nesse tema. Queria que você desse uma explicada para a gente rapidinho, para a gente saber que você já veio muito bem preparada, né? Profissionalmente e dentro também dos conceitos espíritas. Na verdade, né, eu sou médica, né, a minha especialidade é saúde ocupacional, saúde do trabalhador. E né? É um tema, sempre foi um tema sensível na minha prática clínica, né? Eu, particularmente, sempre me interessei. O espiritismo me fez olhar cada vez mais, né? O dia que eu conheci a obra de Joana e tive a oportunidade de estar, por exemplo, do grupo de quinta-feira para a gente estudar, né, discutir. Então, eu fui me inteirando do assunto, né? Porque tanto na prática do dia a dia, no consultório, mesmo antes de eu fazer saúde do trabalho, fazer emergência, né? Sempre bate na porta, né? Alguém em sofrimento mental, sofrimento psíquico, né? Isso sempre me sensibilizou. Então, para eu poder fazer o melhor possível nesse atendimento, eu sempre fui buscar o conhecimento, buscar o entendimento. E de uns anos para cá, isso tem sido um tema muito relevante, porque a doença mental tem se tornado muito relevante, né? Cada vez mais você vê os indicadores de afastamento, os indicadores da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, da própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria, são números que assustam. Então, não dá para eu ser uma profissional de saúde e não enxergar isso. Para mim, né, uma opinião muito própria, independe da sua especialidade. E hoje eu estou com a oportunidade, né, da empresa que eu trabalho, da gente estar levantando essa bandeira da saúde mental e a gente está envolvido nos projetos e todas essas ações. Então, em setembro é um mês que movimenta muito, né? Então, a gente teve a oportunidade de estar numa live que uma unidade nossa promoveu, junto com uma voluntária do CVV. Então, foi fantástico, né? Porque ela trouxe situações do dia a dia e que só somam o que a gente pensa.
E aí, para poder entender por que esse tema é tão relevante, falando um pouco, né, de uma parte mais profissional, eu vou trazer alguns dados que a gente tem que pensar, independente do que a gente faz na nossa vida profissional. A Organização Mundial de Saúde, né, já fala há muito tempo, né, que a depressão é a doença mental que mais acomete, né, o mundo. Né, ela está em terceiro lugar das doenças de transtorno mental. A própria Organização Mundial de Saúde já fala que 50% dos transtornos mentais são em adolescentes em todo o mundo e acomete antes dos 14 anos. Quando a gente fala de suicídio, é a segunda causa de morte entre jovens de 14 e 29 anos. Estou falando dos dados mundiais, tá? A Organização Mundial de Saúde ainda diz assim, ó, que uma morte entre 100, a causa foi suicídio. Existe uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Então, não dá para você dizer que isso não é um tema de saúde. É um tema de saúde pública, inclusive. Né? Inclusive, a OMS tratou, quando você tem questões de saúde pública, a OMS faz pactos com os países, né? Para que você tenha programas de prevenção. Por isso que o Brasil surgiu as CAPs públicas, né? Que são centros de atendimento psiquiátricos. Isso surgiu por causa desses levantamentos. E não dá também para tratar como tabu, né? Porque às vezes a gente não comenta, porque é um tema muito delicado, mas exatamente por ser delicado que a gente precisa se inteirar mais, né? Perceber, identificar quando é que a pessoa às vezes está passando por um problema, se isso pode caminhar por uma tentativa de suicídio, né? Existe uma coisa muito falada nesse mês de setembro, porque esses dados que eu falei já são suficientes para a gente pensar que isso é sério. A gente tem que estar atento, que ninguém está livre, né, de conhecer, né, alguém e de se esbarrar nessas situações. A doença mental é um fato. Né? Todos nós, em algum momento, podemos estar enquadrados no quadro de ansiedade, depressão e até outras doenças. E aí tem muito mito em volta, muito tabu em volta, porque a doença psiquiátrica, né, que você procura um psiquiatra, na verdade, ela é muito envolta em medos, né? Até na história da psiquiatria, a gente não vai aqui falar, né? Era uma coisa assim, né, temerosa. Muito preconceito, né? Muito eu, jovem, não. Se eu fosse num psicólogo, não, meu filho não é maluco, não precisa disso. Exatamente. E ainda existe isso. Lógico, por mais existe. Informação que a gente tem, porque a gente tem vergonha, porque eu até nessa segunda-feira, por causa da palestra do CBV, eu até veio isso na minha cabeça na hora. Se a gente pudesse dizer que a psique é um órgão, ele é o órgão mais importante para a gente tratar. Porque se a gente estiver adoecido, né, se a nossa alma, né, a psique é a alma, né, se nossa alma estiver adoecida, nada mais vai funcionar. Não tenha dúvida que muitas coisas que chegam numa emergência, no consultório médico, uma dor de estômago, a dor da coluna, a gente chama, inclusive, de doenças satélites da doença emocional. A doença central é a doença psíquica, né? Só que está manifestando como primeira manifestação uma doença física, né? Então, assim, por isso que o profissional de saúde ele tem que ser muito perspicaz com aquilo que ele está vendo na frente. Se o estômago está doendo, né, como é que você lida com as suas situações do dia a dia? E aí já vai, né, eu vou tratar a dor do estômago, porque a dor é um fato, está ali. Mas eu tenho que entender que a causa daquilo é a emoção que está mal trabalhada. E tem alguns órgãos que dão esse alarme primeiro, né? Eu acho que estômago deve ser, muita dor de cabeça, a pessoa a gente tem, chama né? de órgão-alvo. São vários, isso é muito individual, tá? Existe uma doença que é a síndrome do coração partido, muito comum na mulher, né? Tem umas questões hormonais e tal, mas o desencadeador é uma quebra emocional muito grande, né? Por isso que é a síndrome do coração partido. Para você ver, vai depender, o teu órgão-alvo pode ser uma enxaqueca, da outra pessoa dor de estômago, da outra trava a coluna, porque tensiona todos os músculos, tensiona tudo, né? E aí desenvolve câncer, né? E aí vai, gente. Isso aí, nosso corpo, ele responde. Por isso que eu fiquei pensando nisso. Gente, a psique, se fosse um órgão, né, palpável, físico, ele seria o nosso órgão mais importante. Porque ele faz a gente funcionar para tudo, né? E é interessante que eu já li, né? A própria OMS trata, por exemplo, a depressão como a doença mais incapacitante do mundo na atualidade. E aí você vê, né, a importância
que a sua mente em equilíbrio tem, porque até profissionalmente as empresas vão produzir menos. Exatamente. A Organização Mundial de Saúde coloca como a depressão, que é a maior, né, mas aí os transtornos mentais, como um problema de ordem socioeconômica, porque a pessoa não produz mesmo, ela não tem condições, gente. Né? No Brasil, por exemplo, e o Brasil não está abaixo, não li as estatísticas do Brasil, mas houve um crescimento de 7% das doenças mentais no Brasil. A gente também tem uma estatística alta de nível de suicídio em adolescente. A gente não é diferente do mundo, entendeu? E você tem um impacto social, econômico, porque junto com o social, esse negócio do preconceito é muito forte. Então, você vai trabalhar não estando bem e não vai falar que você não está bem porque você está com um problema. Porque é feio, porque eu tenho vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Tem muito preconceito, sabe? E eu falo o seguinte, se você tiver pressão alta, o que você vai fazer? Você não vai no cardiologista? Se você tem uma doença emocional, você vai procurar o profissional, o psiquiatra, se precisar tomar remédio para fazer essa avaliação, e o psicólogo, porque o transtorno mental, ele é tratado com mais de um profissional. Né? Não se iluda que vai ser o remédio que vai tratar tudo, isso é uma grande bobagem, é um mito, como também muitas vezes só a análise não vai resolver, às vezes você precisa dos dois por um tempo. Normalmente a análise permanece por mais tempo, né? Esse que é o curso natural. E a gente é tão imediatista, né? Que agora assim, não tem como não falar. Se a gente vai, procura, né? Vou tomar remédio, beleza. Aí na primeira semana já dá um bem-estar. Eu estou ótima, aí para de tomar. Não dá tempo, né? Não dá tempo para o organismo impregnar, né? Para você ter começa a melhorar e aí fazer o desmame, né? Que é outro mito. Se eu tomar remédio controlado, eu vou ficar viciado? Depende. Se você não faz acompanhamento médico, confia, gente. O médico estudou 6 anos para saber como retirar. Confia, a gente estudou para caramba. Assim como o psicólogo vai saber o momento da tua alta. Não tenta antecipar as coisas, né? Isso é outro problema. E tem muito mito, né? Então, assim, eu estou me sentindo triste há um tempo. Será que isso significa depressão? Sentir tristeza, sentir a dor de um luto, de uma perda, ficar triste, isso é sentimento, né? Isso faz parte da vida, né? Agora, se permanecer por muito tempo, e aí tem um padrão para isso que a profissional da área de saúde estuda, e outros sinais e sintomas, você vai fazer vai juntar o quebra-cabeça e vai fazer o diagnóstico. Isso já não é mais uma tristeza. Por que a gente fala isso? Porque primeiro a gente, ou pode, assim, eu estou num momento difícil da minha vida, eu perdi o emprego. Tem um luto na perda de um emprego, né? Tem uma tristeza. Aconteceu alguma coisa ali, um fato. A autoestima, né? Tudo, autoestima, né? Tudo desaba, tudo. Né? Gente, você está alegre, tem alguma coisa errada. Aí você tem outra doença psiquiátrica, né? Isso faz parte do processo daquele momento da sua vida. Agora, se isso permanece por muito tempo e outros sintomas e sinais se acoplam, aí você tem um diagnóstico. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Outra coisa, muito em volta do suicídio. Eu tenho que evitar falar do suicídio, senão vai aumentar o risco de se suicidar. Não. Os números, isso é estatística, isso é estudo. Eles demonstram o contrário. Que quanto mais você fala, mais você dá informação, a pessoa vai entender que ela pode pedir ajuda. Porque naquele momento, e o CVV faz um trabalho fantástico, gente, porque quem vai estar 24 horas disponível para ser ouvido? Porque na hora que você está na crise, né, e a menina do CVV fez uma análise muito bacana, ela falou que é igual o copo cheio. Quando bota a última gota que ele vai estar quase transbordando, o CVV age aí. Porque aí você não está aguentando, você precisa esvaziar, você precisa falar. E você vai esvaziando esse copo, e aquela última gota em que faria você cometer o suicídio não vai acontecer, porque você teve a oportunidade de esvaziamento. Então, a gente tem que divulgar muito o trabalho do CVV. Os profissionais da área de saúde divulgam, os psiquiatras falam do CVV, porque, por exemplo, o psiquiatra não vai estar disponível 24 horas, não é verdade? Ele precisa dormir, né? É verdade. Lógico. E isso é um trabalho voluntário. A família, às vezes, não sabe lidar com isso, porque já está muito cansada, né? A família não sabe fazer, precisa tanto de ajuda quanto a pessoa que está em sofrimento psíquico, né? E o CVV vai atender a todos, né? Então, um trabalho, assim, fantástico. Então, não falar de suicídio é um mito. A gente tem que falar, a gente tem que estar atento. A pessoa, quando quer, se mata.
Você não dá sinal nenhum, isso é outro mito. Os estatísticos, os números mostram, eu aprendi isso na segunda-feira. Tem um trabalho, eu só não me lembro de onde foi, se foi dos Estados Unidos ou do Canadá, em que um psiquiatra fez uma análise dos suicídios após, assim, já tinha acontecido suicídio, aí ele fez todo o caminho para trás. Todos, 100% do que ele estudou, deram algum sinal. Deram alguma mensagem de que ia acontecer, sabe? É porque a gente não está atento, né? A gente não é treinado para isso, né? Oi? A gente não é treinado para isso. Então, às vezes, uma pessoa está falando e você não está percebendo que ela está dando sinais, está gritando silenciosamente por socorro, né? E a gente está achando que é bobagem. E a gente não está atento, né, para isso, acha que é bobagem, porque é outro mito, né? É melhor evitar pensar sobre os problemas, se não posso me afundar na tristeza e preocupação. E aí, por outro lado, a pessoa, é melhor a gente não falar nada, porque já não está bem. Se a gente puxar assunto, vai ser pior. Vou despertar esse desejo na outra pessoa, não, né? Por engano, né? E você não precisa ser uma coisa que a menina do CVV falou, né? Que eles passam por um treinamento, né? Ser voluntário do CVV não é fácil, porque você tem que, né, ter todo um treinamento de fala, né? Empatia é o básico, né? Você tem que estar empático, né? Então ela fala sobre empatia, fala sobre você se conectar, você passar a confiança. E aí não vale só, né? Quando ela ficou falando, eu fiquei pensando, poxa, né? Se a gente está com alguém do nosso lado, com sofrimento psíquico, se a gente não passar confiança, como é que ele vai contar para a gente que não está bem? Né? E aí ela chamou muita atenção dos adolescentes, porque adolescente está aumentando, não é brincadeira. Né? E aí tem aquela coisa, eu vou dar a minha opinião, tá? Tem que respeitar a privacidade, ele vai estar naquele momento de ficar trancado no quarto, beleza, a adolescência é um momento difícil, a Gabriela que falou, né? Vou repetir o que ela falou aqui, a mente está em transformação, ele não está entendendo o que está acontecendo, mas, gente, você é responsável por ele, né? Vai lá e abre a porta, não é? Você não tá quebrando a privacidade, você está mostrando para ele, eu estou aqui, ó, estou atento ao que está acontecendo. Está precisando falar? Não quero falar nada. Beleza, mas ele sabe que ele tem um canal, fica de olho, observa, porque ela falou, ela tem já adolescente, e ela falou que está demais, que o que eles mais falam é o seguinte, eu não tenho atenção em casa, eu não tenho conexão. Ela falou isso, a frase que mais se repete nos atendimentos do CVV do adolescente é essa, eu não tenho atenção em casa. Aí pergunta, mas falta alguma coisa? O que você, né, entende de atenção? Não me falta nada. É o que ele está se referindo, as coisas materiais. Uhum. Né? E ela falou muito dessa conexão, né? E eu fiquei pensando, né? Como é que a gente perdeu essa conexão com o outro? Por que a gente deixou de ser empático com o outro? Por que a gente deixou de ver alguém que não está bacana naquele momento, que está passando por um problema, e a gente só não ficou do lado dele em silêncio? Estou aqui, tá? Não sei o que te dizer, que é outro mito, né? Eu não sei o que dizer. Não tem que saber, né? Fica quieto. Se mostre disponível. Porque se a pessoa tiver naquela última gotinha que ele, né, falou do copo, ela precisa extravasar, e ela vai falar. E se ela não falar nada, só o fato de você estar presente fisicamente até, se você puder, né, que a gente hoje tem essa questão da pandemia, mas estou falando das questões em casa mesmo, né? Fisicamente você já transmite uma energia, né, falando espiritualmente, mas você transmite esse calor da proximidade do corpo, de dar a atenção, libera os hormônios que vão te acalmar. Olha como a gente perde a oportunidade, né? Porque a gente acha que tem que fazer um esforço para quem está com dor, né? Eu acho que é um somatório de equívocos, né? Onde às vezes os pais também eles se colocam às vezes numa posição de defensiva. Não, meu filho não está querendo mais conversar comigo, ele fica lá dentro, eu também não vou. E aí acaba que todo mundo vai para um lado, né? Onde não é uma imposição, mas chega, como você disse, olha só, eu estou aqui, né? Eu estarei sempre aqui, apesar das diferenças que vão surgir nesse período das nossas vidas, eu estou aqui. Né? E isso é importante porque quantas vezes a gente, eu tô de mal com fulano, eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, mas sabe que quando o negócio esquenta, a gente tem alguém que vai lá, que resolve, que abraça, que conversa, né? E aí, Leco, assim, tem algumas coisas que estão alertas para a gente, porque quando a gente convive, né, a gente observa, né?
a pessoa está mais tempo calada, ela não é tão calada, certos assuntos que antes não surgiam. Às vezes começa a ter pressa de resolver as coisas da noite para o dia. Mas por quê? Como se amanhã... Aqueles planos, eles param de falar dos planos. Isso são sinais de alerta, que a gente pode estar atento. Existe uma coisa que é falada, que são os 4 Ds, D de dado. É depressão, desesperança, desamparo e desespero. Então, se você percebe uma dessas coisas acontecendo, esteja próximo, né? Esteja próximo. E uma coisa que é muito importante a gente falar, se a pessoa comete, né, se ela faz a tentativa do suicídio, ela aí perdeu a conversa. Você tem que agir rápido, porque é a vida que você tem que salvar. Então, é chamar a ambulância, tirar, levar para o hospital. Você não pode ter papo. Tomou medicação, não pensa quanto tomou, não importa. Pega e leva. Né? Porque nesse momento você não sabe o que está acontecendo ali. Você não viu? Quando você chegou e viu, você não sabe quanto tempo, né? A coisa tá rolando, né? Digamos assim. Por que isso? Parece óbvio, né? E o pessoal que está ouvindo a gente. Mas o pessoal que lida com isso percebe que as pessoas ficam sem ação. Né? Fica, né? Aí quer conversar, porque às vezes a pessoa toma remédio, é muito comum. Né? Então, Às vezes não enxerga, né, a dimensão do problema, né? Acha que não, calma, ela tá... E aí dá uma água para ela. Não, tem que levar para o hospital imediatamente, né? Manda logo, porque é aí que ela precisa estar, né? Porque agora você precisa salvar a vida, depois você vai dar o suporte psíquico. Você falou aí, Patrícia, dos 4 Ds, né? E as drogas, elas entram também nesse somatório? Porque eu vejo, né, que o mundo das drogas é um mundo terrível e que acaba realmente tirando essa sustentação familiar, né? E quando a gente está falando de jovens, adolescentes, isso para mim é extremamente perigoso. O pessoal falou lá do CVV sobre isso? Ela falou que é um ponto de importância, né? Porque muitas vezes, né? Como é que eu vou explicar? É aquela situação assim, ele não se conecta, né? E ele está naquele momento, adolescente ou adulto jovem, né? Ele quer se conectar. E aí a droga leva ele a uma conexão extra, né? No sentido de que ninguém vai questionar ele, ninguém vai perguntar, e ele se ausenta daquilo que lhe causa o vazio existencial, a desesperança. Então é uma fuga mesmo, a droga proporciona isso, aí qualquer droga, né, gente? É álcool, é cocaína, o que for. Né? E aí você ainda tem um problema bioquímico que vai pedindo mais, né? Emocionalmente, eu vejo assim, poxa, quando eu estou na droga, eu estou fora da situação, não vou parar para pensar, né? Porque pensar é dolorido, e é dolorido mesmo, gente. Não é frescura, dói. E aí ela vai buscando mais droga, aí são os casos que acontecem, a overdose, e aí, né? Eu não tenho assim uma expertise para te dizer, um pouco intuitivo que eu vou te falar, mas eu acredito que alguns, que a grande maioria sabe que está passando do limite ali. É brincar com a roleta russa, entendeu? Vamos ver se agora vai e acaba com a minha dor, né? E aí acontece. Às vezes não, aí no dia seguinte, caramba, né? Fiquei lá né? Há um gozo desse masoquismo, né? Dessa dor, essa coisa não é boa para mim, não é bacana, mas eu vou bem no limite dessa brincadeira, entre aspas, de quase morrer. Né? Porque a dor psíquica é uma coisa muito séria. A pessoa não está... Ela, quando chega para você, mas por que você está triste? Você não sei. Ela, naquele momento, ela não sabe mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras. A menina do CVV falou muito isso. A gente diz, mas como não sabe? Fala alguma coisa. O melhor, eu acho, que é abrir a janela. Olha o sol, a vida está lá fora. Você é uma pessoa jovem, bonita, isso deve piorar mais ainda. Cara, porque ela falou, ela usou esse exemplo, Léo. E ela falou o seguinte: quando a gente fala assim, a pessoa se sente, caramba, eu tenho uma vida boa, eu devo ser uma porcaria mesmo, né? Porque eu não consigo dar valor, né? A pessoa se sente pior, né? A autoestima vai piorando, ele se sente assim, menos merecedor. Foi outra palavra que ela falou. Eu não mereço, então, essa vida. Se ela é boa. Né? E ela fala muito que eles têm no discurso a valorização da vida. Eles até fazem uma brincadeira com CVV, né? Que a primeira pergunta seria: como vai você? Né? Então, é para você puxar aquela conversa, né?
E aí eu fiquei pensando assim, gente, a gente não faz mais isso, né? Como vai você? Né? E aquela pessoa tem tanta coisa para te falar, né? E a gente perdeu E às vezes a esse gente momento. faz uma pergunta dessa, mas de uma maneira assim tão de carioca, né? Tipo, passa lá em casa, aí não passa nada, Mas não vai, né? não. O importante realmente é a gente mergulhar mais, né? A gente se conectar mais. Isso é muito difícil, porque acho que a sociedade toma uma decisão de, olha, eu quero parecer bem, mas por dentro eu tô um lixo. Mas o importante é que eu pareça bem. Só que tem um preço muito alto Tem um isso. preço alto. E ela falou muito isso das mídias. A gente até trouxe para o debate na ocasião, na segunda-feira, porque a mídia é isso, né, gente? Alguém posta alguma foto de que está triste? Não, só de que eu estou legal, estou bacana, fui nas minhas férias isso, férias aquilo. Né? Tem estudos que dizem que quando você fica numa timeline, acho que são 2 minutos, depois de 2 minutos você começa a ficar depressa, pô, não consigo fazer nada disso. Você já começa a baixar os seus hormônios que te dão bem-estar e começa a vir aquela sensação de, poxa, não é bacana. Você imagina uma pessoa que já não está bem, né? Fora que assim, né? Hoje a juventude tem muito isso, né, gente? Como é que é? Cancela, o bullying, né? Por meios eletrônicos, né? Hoje o negócio você tem que estar muito atento ao seu jovem. Tem que estar entendendo, né? Tem que ouvir a escola. A escola não vai resolver os seus problemas, Patrícia, eu né? sou de uma época onde eu ia para a escola e aí meu amiguinho aparecia uma mochila com a mochila da Company. Aí isso gerava aquela inveja em todo mundo, né? Mas era um amiguinho que tinha a mochila da Company, o outro, e aí era uma inveja pontual, né? Hoje em dia, o adolescente, ele está conectado a diversas pessoas que têm diversas mochilas da Company. Vamos traduzir assim. E aí o É, tempo inteiro ele não está mais disputando com a grama do vizinho do lado. Agora é a grama de todos os colegas dele. Então eu fico imaginando o que é essa superexposição de sucesso dos outros. Como você falou, ninguém mostra aqui, ó, minha mochila rasgada, podre, né, minhas notas horrorosas. Ninguém faz isso. É só ninguém vai fazer. sucesso. E aí, quando você ainda é jovem, você acha que essa é a realidade do mundo. E o quanto isso deve realmente machucar a pessoa. É porque para o jovem ele não tem essa maturidade. Né? Aquilo machuca. Você me lembrou da Company? Eu tinha uma tia que costurava maravilhosamente bem. Aí ela fez uma imitação. Eu ia com a minha mochila. Até o dia que eu ganhei minha mochila da Company, durou, meu amigo, até rasgar, porque só ela Eu nunca tive mochila da Copa. Eu tinha eu menino a mochila ganhei. da Magali. Minha mãe viu que era mais barato e comprou. Não interessa, tá barato. Eu ia humilhado pra escola. E assim, né? Porque as pessoas também falam assim, pegando esse gancho. Né? Essa na minha época, eu fazia risada, né? Mas a gente tem outra geração. Né? Essa geração é mais sensível para isso. Né? É como você falou, são muitas opções, são muitas situações para deixar ele entristecido. A gente tinha um núcleo muito pequeno, era um ou outro que a gente ficava meio assim, pô, né? A vida que segue. Agora você tem uma quantidade, quantos seguidores, né? Não tem isso lá? Né? Isso. E quantos comentários, às vezes, Quantos maldosos desses comentários? seguidores, né? E aí a pessoa vai ficar Exatamente. tão fragilizada porque, de repente, na foto que ela achou que tá linda, e alguém falou assim, ó, teu dente tá torto, teu cabelo tá... E aí a pessoa fica E completamente mal. ela Exatamente. acredita, porque é real. Ela falou uma coisa, menina, do CVV, assim, você tá assim, é o seu primeiro amor, você ainda vai ter muitos amores na sua vida. Assim, gente, é o primeiro amor. Né? Ele até você pode contar para ele que ele vai ter muitos, mas naquele momento está doendo muito. Também a gente trazer, né? Não trazer para o pequenininho, é pouco, tem outros problemas. Não vai ter jeito, gente. A gente tem que sentar e ouvir esse jovem. Isso é urgente. Né? Eu fiquei muito assim, assustada de ouvir o quanto o adolescente, a fase mais comum que ela ouve é essa: ninguém dá atenção, ninguém está comigo, eu estou sozinho nisso. Né? E tem uma coisa legal que eu acho bacana a gente divulgar: o CVV está fazendo um convênio com as redes sociais, começou no Facebook. Você não pode denunciar uma mensagem quando você vê, não tem aqueles 3 Uhum. pontinhos? Aí agora tem que suicídio. Se a pessoa botou algum post que você fica assim, isso aí pode ser, você aperta anonimamente, o CVV vai mandar para aquela pessoa o post dele. E aí
né? E ela disse que já está começando a ter pessoas. Eu liguei para vocês porque eu recebi um post do Facebook. Alguém percebeu. Olha que bacana isso, né? Isso, até porque quando a pessoa liga para o CVV, às vezes ela já está no limite, como você falou, que o copo está cheio. Mas às vezes o copo está enchendo, e aí é a hora que o CVV pode se antecipar, né? Para que a água não transborde, né? Se antecipa. E aí a gente queria trazer um gancho agora, Leco, de que uma coisa que é científico, tá? Cada vez mais a ciência entende que ter religiosidade, não é religião, é religiosidade, aumenta o sistema imunológico, faz muito, deixa você mais conectado, né, com você mesmo. E para a saúde mental, tem sido cada vez mais uma das redes de apoio. Né? A família é uma rede de apoio, amigos, mas a religiosidade, porque faz você se conectar com o divino. E aí, trazendo para o espiritismo, né, você que é um espírito imortal, né, que você sabe que você atentar pela própria vida é um comprometimento muito sério, você está quebrando aí todas as leis de Deus, né? Não é só a lei de conservação, todas as leis, né? Você está deixando de ter a oportunidade, né, maior que tem da vida, né, de você reencarnar, de você poder fazer uma trajetória diferente do que você fez. Então, a religiosidade é muito importante. Aí, falando do jovem, quanto é importante você dar a educação religiosa. A gente já falou aqui uma vez sobre isso, né? Uhum. Isso é fundamental, né? A ciência já diz isso salva. A menina do CVV falou isso. Muitas pessoas, o copo não transbordou porque ela tem algum parâmetro religioso. Ela tem religiosidade. E aí, ela vou ligar para o CVV. Né? Alguma coisa impediu. Né? Eu já, ouvindo ela falar, fiquei pensando, né? O espírito lá, não faça isso, não faça. Liga para o CVV, liga para o CVV. Lá um mentor trabalhando arduamente para isso, né? Para que ele não cometa a vida, atentado à vida. Falando, né, dos conceitos espíritas, eu particularmente entendo que a gente quebra todas as leis de Deus, a gente perde, né, a oportunidade, não vai acabar com o seu sofrimento, é um engano, né? E aí tem inúmeras obras, né? Eu não sou boa de guardar, mas a mais emblemática é Memórias de um Suicida. É uma obra belíssima, eu sei que nem todo mundo, né, consegue terminar de ler, porque ela é bem puxada a leitura, né? Mas André Luiz cita, tem tantas histórias, né? Tantas obras de relatos espirituais. O próprio Livro dos Espíritos, no final, na Esperança e Consolação, tem relatos de suicídio. A pessoa não fica bem, porque aquilo que ela queria romper, esquecer, né, o problema, o vazio existencial, vai estar com ela. Ela não é espírito. Ela acabou com a carcaça física, né? Fora que tem todo aquele processo, é um desencarne antecipado. Então, você ainda tem muita energia naquele corpo físico. Né? O espírito, para se desligar, é diferente de quando está acabando o momento. Né? Todo aquele grupo de espíritos que faz aquele processo da desencarnação, eu não me lembro qual é o livro do André Luiz, que ele explica isso maravilhosamente. Ainda tem muita energia ali, você fica acoplado. Sofrimento é enorme. Né? E aí, né, o que os espíritos mais falam é essa decepção, né? Porque a pessoa, quando ela tenta contra a própria vida, ela está querendo acabar com a dor. Né? Ela não quer simplesmente morrer, ela quer acabar com a dor. E aí ela percebe que continua viva e a dor não acabou. Né? E ainda vem um sentimento de culpa gigantesco. De culpa, exatamente. Isso que eu ia falar, a culpa. E aí lembra da família que deixou, porque a família está pranteando, está desesperada com aquela situação. Né? Os fluidos dessa família vai chegar para ele, né? É um engano, né? É um engano, né? Então eu digo assim, você não precisa ser espírita, né? Mas eu acho que ser espírita faz você chegar a esse racional, né? E não quer dizer que impeça, tá? Não é isso. A dor psíquica, mais uma vez, a gente não fala da religião, a gente fala da religiosidade. Mas eu entendo que a religião espírita dá uma lógica, né, que faz assim, não faz muito sentido, porque a dor que eu quero acabar vai continuar comigo. Né? Quando você consegue esse nível de racionalização. Você está falando isso, eu lembro que uma vez eu estudei uma matéria na sociologia. Hoje em dia, acho que os jovens todos estudam sociologia, porque acho que é matéria do Enem, né? E Emile Durkheim, que é o pai da sociologia, ele faz um trabalho bem interessante sobre o suicídio. E ele divide em várias categorias, né? Você tem o suicídio, que é o altruísta,
né? O cara que acha que vai se matar em nome da pátria, o próprio kamikaze. O kamikaze ele se matava em nome do Japão, né? Não é que ele estava querendo romper com a vida, ele queria salvar o país dele. Não estou dizendo que é nobre isso, mas é um tipo específico. Tem o egoísta, que é a pessoa que terminou o relacionamento, está sofrendo muito e ela vai se matar. E tem o tal do anômico. O anômico é quando a pessoa ela perde a conexão com a sociedade. Ela não se vê mais incluída. E aí, além dessa questão que você falou da espiritualidade, né? As pessoas precisam, né? Mais do que da religião, é da religiosidade, desculpa. Eu acho que você fazer parte de um grupo que também se protege é muito importante. E Durkheim ele fazia uma análise estatística, olha só, quais são os grupos? O católico ele se mata menos do que o protestante. Por quê? Porque o católico ele tem uma cola social maior. O judeu quase não se mata. Por quê? Porque o judeu ele está sempre se ajudando. Se um judeu o grupo todo vem, então é isso que a gente tem que buscar, né? Como sociedade, fazer parte desses grupos que se ajudam também. Exatamente. E os estudos mostram isso, que a religiosidade faz você ter uma rede de apoio, que às vezes você não tem dentro da família, mas tem no grupo religioso, né? Então é fundamental. A gente é um ser gregário, né? A gente precisa do outro, né? Então isso que você falou é fundamental, porque você não tenho dentro de casa aquilo que eu tinha de expectativa. Muitas vezes é uma expectativa daquela pessoa. Ela até tem, mas ela não enxerga. Mas ela enxerga no grupo religioso, então ela vai procurar lá. Não estou bem, fazer um atendimento fraterno, por exemplo, né? E seja qual for, né, a religião, mas aí trazendo para o espiritismo, a gente tem que ter cuidado também, né? Imagina você tá vendo uma pessoa em sofrimento lá no atendimento fraterno. Não vai falar da lei de conservação, da reencarnação, nem dizer para ele, se matar, tu vai ficar assim, já leu o André Luiz, não. Naquele momento não é isso. Naquele momento você tem que pegar o evangelho, o amor, e trazer aquela empatia. Acolhimento, né? É o acolhimento, né? Você não está só, você pode falar de Deus, você estava no ambiente religioso, ele procurou o espiritismo para ser acolhido. Deus está com você, a justiça de Deus, ninguém recebe o fardo maior do que pode carregar, isso é um fato. Aliás, no Memória de Suicida, eu não lembro direito, mas tem uma reencarnação que o suicida queria assim, vir mutilado, não me lembro os detalhes, e aí não deixavam. E aí a pergunta, mas por quê? Né? Ela fala assim, porque ele não vai suportar, ele vai se matar de novo. Então, ele vai ter que vir, porque eu acho que eram as mãos que ele queria tirar para não cometer o suicídio de novo. E aí, os espíritos, não, ele não vai suportar, aí é que ele vai cometer mesmo. Olha só a justiça divina, olha a compreensão. Né? Esse fardo é muito grande para ele não vai aguentar. E uma vez eu ouvi, Patrícia, que a gente só tem o que a gente merece. Aí eu falei assim, não, mas eu ouvi uma outra melhor. Não é o que a gente merece, é o que a gente precisa. Porque às vezes a gente merece vir realmente cheio de problema. Mas olha só, se a gente vier assim, não vai dar certo. Então, o que ele precisa nesse momento? É isso? Então vamos tratar esse ponto. Né? A justiça divina é maravilhosa. E esses nossos espíritos, amigos, né, nossos mentores, eles conhecem a gente muito bem. Sabem das nossas dificuldades, dos nossos medos, nossas fraquezas, né? A gente precisa confiar mais neles, né? A gente precisa confiar, e aí depois que a gente sai daquele momento que a gente está no olho do furacão, que a gente não vai raciocinar, né, sobre a lei da reencarnação, a justiça divina, aí depois disso a gente introduz isso. E aí passa a ter essa lógica que eu falei, poxa, mas eu quero acabar com a minha vida porque eu estou num vazio. Né? Pô, mas eu estou aprendendo agora que isso não vai adiantar. Aí você já começa a trazer aquela alma para fora da ideação suicida e para poder entender as suas questões emocionais e começar a sua busca do seu equilíbrio, enfim. E é interessante, Patrícia, que muitas vezes você ouve pessoas numa casa espírita dizendo, eu só não me matei porque eu sei exatamente o que acontece. É muito comum. Né? Porque o desejo, muitas vezes as pessoas têm, não é o desejo só de se matar, né? É aquele vazio, aquela desesperança, né? E ninguém está imune, ninguém está imune. Mas quando você, somado a isso, você tem um norte, você sabe, olha só, tá ruim, tá isso, eu não sei quando vai acabar, mas eu sei que a solução não pode partir por aí. Né? E por mais que a gente esteja fragilizado, a gente tem que ter esse contraponto. E tem um freio, né? O que a pandemia fez?
Por que aumentou tanto os problemas de saúde mental? Por que aumentou, inclusive, o suicídio, né? Essas situações todas? Porque eu me vi, né, enclausurado, tendo que conviver, muitas vezes, num ambiente familiar que eu fujo, né? E eu tive que me ver mais, né? Eu não tenho mais as distrações sociais para eu fugir. Então, teve um boom, né? E quem não estava, passou a ver certas coisas que antes ela fugia para não ver. Aí começou, né, os grandes transtornos da pandemia. Você vê que a pandemia faz parte do processo de transformação mesmo do mundo, não tenha dúvida, né? Porque veio essa sacudida. E aí, como é que você vai fazer com isso? Agora, assim, eu já ouvi muitas vezes isso, Leco, de que eu pensei e não fiz porque eu aprendi isso, eu tenho esse conhecimento de que não vai ser bacana. E sabe o que eu lembrei que eu acho legal a gente falar? Né, do trabalho de Maria, né? Do Ceareiro, né? É maravilhoso, né? É incansável. Fala aí, você sabe melhor do que eu. Não, eu gosto de ouvir essas histórias porque a gente percebe que, em primeiro lugar, nós não estamos sozinhos, né? A gente pode ter tomado as piores decisões, porque eu também não me sinto bem assim, não, porque o suicida nem missa de sétimo dia ele pode. Eu fico assim, meu Deus! Tá, gente, é muito demais, né? Né? Eu também Eu consigo sinto, compreender, e sem nenhuma crítica à Igreja Católica, não é o Não, ponto, porque eu gosto muito deles, mas eu consigo entender também, é como se fosse um arquétipo do peso dessa decisão. É tão equivocada, e sendo tão equivocada, nem isso você merece. Né? É algo medieval que caminha até hoje. Mas aí eu gosto de ouvir também esse lado espírita que, ok, errou, existem grupos específicos que trabalham, né, indo aonde for para buscar esses corações que estão ainda sofrendo. Isso é muito legal. E aí quando você vê quem são, é o grupo que trabalha com Maria. é fantástico, porque é a misericórdia de Deus aí. Tá bom, você cometeu suicídio, agora só, tá esquecido. Nenhuma alma está esquecida por Deus, né? E Maria se dedica a isso, né? E é belíssimo o trabalho que é feito, porque você imagina, né? É um sofrimento muito grande. Você tem certeza que se você acabar com a sua vida, você não vai mais sofrer. De repente, você toma consciência de que tá. Como é que esse espírito fica? Eu fico pensando, né? Fico eu assim, né? Pensando nisso, né? Muita dor, né? E você tem um bálsamo para isso, né? Aí depois vem muita culpa, né? O Memória de Suicida mostra isso, né? Uma culpa absurda. E aí você tem que tratar a culpa, porque como é que ele vai reencarnar se ele, né, não se perdoa, né? Ele vai ter uma oportunidade para recompor, né, a quebra que ele fez com a lei divina, né? Porque tá lá, não tem jeito. Mas ele só vai fazer esse processo quando ele estiver pronto. Não é da noite para o dia, não vai ser compulsório. Isso tudo são demonstrações da misericórdia de Deus. Né? Não vai ficar abandonado. E eu né? lembro uma vez o Chico Xavier estava falando sobre esse tema específico, ele dizia, não cometa, você só vai atrasar a sua vida. Você não vai resolver problema nenhum. Não. E aí depois você vai ter que voltar com diversas dificuldades físicas. E depois vai ter que enfrentar novamente esse desafio que você deixou, não concluiu. E aí eu falei, olha, imagina, você tem uma prova na faculdade, tem que fazer uma matéria. Não, eu vou abandonar isso. Mas uma hora você vai ter que fazer. E aí, quando a gente abandona, a gente está perdendo quantas vezes um planejamento dos melhores professores que foram colocados, a turma de amigo que está junto de você e que está estudando, passa a madrugada. E às vezes você tem que voltar sem os teus amigos, estudando sozinho, sem a sua visão. Imagina, eu lembro que eu vi um garoto, que eu não estou falando que outra vida ele foi suicida, mas o desafio que era ser deficiente visual e ter que fazer cálculo na faculdade. Eu falei assim, meu Deus, eu enxergando não consigo. Eu falei, meu Deus. Né? E aí imagina a gente ter que fazer alguns desafios com deficiências. Né? Você me lembrou uma história do Chico, que ele foi fazer um atendimento, né? E a pessoa era um troncozinho, só tinha o tronco, né? Não tinha os membros. Então, muito sofrimento, deficiência mental. E a pessoa que acompanhou ele falou, nossa, que coisa lastimável, né? Que tristeza. Você sabe alguma coisa? E a pessoa começou a se lamentar muito, né? Por estar vendo aquela situação. Aí o Chico falou assim, não, a gente tem que dar graças a Deus. Porque, mais ou menos assim, né? Que eu não sei contar detalhe.
Não, a gente tem que dar graças a Deus, porque foi a única maneira dessa encarnação ele não cometer suicídio, porque ele vem em todas elas cometendo suicídio. Então, na verdade, o que era lamentável de ver era pura misericórdia de Deus, né? Porque dessa vez tem que ser assim, E né? precisava esse tipo de provação justamente para equilibrar a balança dele, né? Eu fico pensando, esse espírito, quando, né, desencarna, né, aí vai para a raticidade e vê o quanto ele já conseguiu alcançar. Porque pensa que é pouco, é muito. É aquela história, né? O teu objetivo desta encarnação é não cometer suicídio. Isso foi cumprido. Agora vamos preparar a tua próxima encarnação, você já vem com seus membros, não vem com uma doença mental. É maravilhoso, né? Porque você tá caminhando nas suas O etapas. problema é que a gente vê um episódio desse, é como se assistisse só uma temporada numa série. Só que esquece que às vezes a série tem 15 temporadas e a gente não consegue entender o que foi feito nas primeiras temporadas, o que vai acontecer nas temporadas seguintes. E aí a gente fica indignado. Olha, ele veio assim. Eu lembro uma história que isso tem a ver também com essas temporadas, essa brincadeira que eu tô falando, que o rapaz, ele tinha desencarnado. Era um militar, um bombeiro, e ele, a corda arrebentou, ele caiu no treinamento e morreu. E ele fez uma comunicação para a mãe, explicando que é muito melhor ter morrido desse jeito do que ter se enforcado com a mesma corda. E às vezes essa preocupação e essa informação que a gente não tem. E a bondade de Deus olha só, ele vai chegar numa situação limite, a gente conhece, mas quanto que ele já viveu, quanto que ele já produziu, quanto que ele já ajudou. Agora é hora agora é hora de encerrar aqui e depois a gente volta novamente mais fortalecido. Como a gente não enxergou as primeiras temporadas, a gente vai amaldiçoar todo mundo. Exatamente. E a gente tem que enxergar também o quanto a gente é veículo da espiritualidade. Né? A gente nunca pode achar, né, espírita não pode achar isso. Não tem nada para ajudar a pessoa que está em sofrimento. Eu não tenho nada para fazer. Você tem pelo menos uma prece. No mínimo. A gente sempre pode ajudar alguém que a gente viu que não está bem. Se a pessoa não está aberta para conversar, gente, não vai cutucá-la, não está aberta. Mas se mostre disponível, faça uma prece para aquela pessoa. Eu não sei o que aquela pessoa tem, mas ela não está bem. Né? Agora a gente não pode, mas às vezes um abraço é tudo que aquela pessoa precisava. E aquela dica ótima do pai e da mãe, né? Que o filho está dormindo, vai lá, conversa com ele, ele não quer me ouvir acordado. Fala direto para os filhos. Pega a água fluidificada e bota na garrafa dele sem ele saber. Exatamente. E a gente vai usando todas as nossas artimanhas, né? Todos, olha, eu já passei uma situação em que eu pedi nas minhas preces, né? Olha, durante o sono, pega o espírito do fulano e leva ele para se tratar, porque ele não quer se tratar aqui na Terra. E eu tenho certeza que as pessoas ajudou, porque teve um momento que eu vi essa pessoa melhor do que estava antes. Foi só a minha prece? Não. Mas era o que eu sabia e o que eu podia fazer, porque eu não tinha abertura nenhuma, entendeu? E aí me veio isso, cara, vou pedir para toda noite, quando essa pessoa dormir, que os espíritos levem ela para o tratamento, porque eles fazem tratamento, eles levam você para isso. Então, a gente não pode achar que a gente não tem recursos para ajudar o outro. A gente sempre tem. Seja uma prece, seja um olhar do que eu estou aqui, um WhatsApp, né? A gente está nesse momento, né? Passa um WhatsApp, olha, está precisando de alguma coisa, né? A gente não precisa ouvir a história inteira. Mas se essa pessoa se sentiu apoiada, você pode estar, sim, tirando uma ideação suicida. E se você vê claramente isso, você fala de CVV, sabe? Você não abandona essa pessoa. Porque é a última coisa que ela, na verdade, ela acha que ela quer estar sozinha, ela acha que quer acabar, mas no fundo não é isso que ela deseja esse acolhimento, né? E tem umas coisas que a gente às vezes esquece, que é importante para a nossa saúde mental, né? A gente tem que dar mimos para a gente, autocuidado, sabe? Sabe aquele momento do dia em que o homem vai fazer a sua barba, vai se olhar no espelho, a mulher vai fazer a sua unha, a gente vai, sei lá, vai fazer uma atividade física. Atividade física é bacana, porque libera hormônios, mas eu não estou conseguindo fazer. Eu vou parar, vou ler um livro que eu gosto. Né? Eu vou falar com uma pessoa que, poxa, que tem um pensamento positivo, bacana, para me levantar. Né? Esses altos cuidados são importantes. Desconectar com as redes sociais.
isso é saudável, não dá para ficar o tempo todo vendo aquilo. Existe uma lista assim, que os especialistas falam, eu trouxe até algumas aqui para falar, mas eles falam de técnicas de relaxamento, mas aí a gente tem aquele negócio, né? Eu preciso meditar meia hora e ainda ficar em posição de lótus. Gente, pelo amor de Deus, faz 1 minuto, Começa devagar, né? guiado, começa Começa devagar, devagar, né? mas faz aquele esvaziamento mental, porque a nossa mente, ela é agitada. Você consegue ficar em silêncio sem pensar? Eu? Nossa, Ninguém impossível. consegue. Não, não Não, consigo, não. ninguém consegue. Isso é fisiológico. A gente mas a gente pode, com algumas técnicas de relaxamento, hoje tem um montão de coisa aí badalada, né? A gente pode dar uma quietação nisso. E nesse momento dá uma paz. Aí imagina quando a gente consegue fazer isso, ou a gente se dedica, né? O que a espiritualidade não faz? Vou aproveitar que acabou aquele burburinho mental e vou introduzir, né? Aí é aquele pensamento assim, liga para o fulano, liga para, né? É nesse momento. Então, né, a gente tem que buscar. Eles falam sobre ação de voluntariado. Quando você se dedica a outro, né, você libera hormônios que te dão bem-estar, né? Te dão prazer, né? Além de ser fisiológico, a gente sabe que quando a gente faz o bem, a gente recebe muito mais, né? Essa pessoa, e aí, a pessoa que está numa depressão, ela fazendo alguma coisa para o outro, aquele sentimento de que eu não sirvo para nada, nada que eu faço é bom, vai mudando, né? Olha, eu estou sendo útil, né? Então, às vezes, você não tem o que dizer e você fala assim, hoje eu vou lá ver a distribuição da cesta básica no centro. Quer me acompanhar para me ajudar? Porque é pesado. A pessoa já vai com você. Poxa, eu não fiz nada, fez alguma coisa, né? Eles falam você reservar um tempo de lazer, né? Mas não é a gente fazer agenda, sabe? Que agora diminuiu, mas aquelas agendas, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é isso, gente. Calma, é o que te dá prazer, né? É ir para a sua varanda e olhar, sei lá, a paisagem que você tem na sua varanda. Eu já estou desconectando. É pegar a sua família e ir até a padaria tomar café da manhã na padaria. Eu acho maravilhoso. E alguém Né? perguntou, eu vi, a diferença de religião para religiosidade, né? Isso é religiosidade, é se conectar, né? Às Isso. vezes a religião você tá lá porque alguém mandou, e religiosidade é você se conectar. E a religião, ela é muitas vezes baseada em rituais que você faz automático. Na religiosidade, você está se conectando com o divino. É assim que eles falam, né, a ciência. Você se conecta com algo maior que te alimenta. E a gente sabe que a espiritualidade está aí para isso. Basta você se conectar. Você Você pode chamar tá, o que você quiser. você tá regando uma rosa, fazendo o quê? Eu tô fazendo uma oração aqui, porque eu tô conectado, né? E quantas vezes a gente está Exatamente. falando palavras belíssimas, mas é tudo boca para fora. E quando você está, às vezes, vendo um pôr do sol, eu estou cheio de Cheios de religiosidade, né? religiosidade. Outras coisas que são importantes para o autocuidado, que eu queria citar, é a higiene do sono. A gente, hoje, então, com o celular na mão, tablet, a gente não se desconecta. A gente tem que se preparar para dormir. Está chegando à conclusão de que muitas causas de insônia é um mau hábito, é a falta que a gente chama de higiene do sono. Você se preparar para dormir. É claro que tem pessoas que têm insônia, não é isso que eu estou falando, mas de um modo geral, você tem que fazer o ritual para dormir, né? Se Desligar o preparar para barulhinho do isso. WhatsApp, quer ver? 2 da manhã tem alguém que vai mandar uma Pô, mensagem para você e não você vai querer dá. ver. E pensando nas questões da espiritualidade, você tem que se preparar para dormir, né? Para você poder não ficar vagando por aí, vamos combinar? Então, isso faz parte da sua higiene do sono sendo espírita, tendo consciência disso, né? Teu espírito vai se desconectar, que ele vai ser útil, que ele vai buscar uma coisa, né, da espiritualidade mais positiva e não uma sintonia que não vai ser bacana para você. E outra coisa que eu queria citar, que eles falam muito desse autocuidado, é você ter a consciência das suas vulnerabilidades. A gente é vulnerável, ser vulnerável não é ruim. A gente não sabe tudo, né? Então, ser vulnerável faz parte do ser humano. E outra coisa que eles falam, né, o pessoal da área da saúde mental, é o autoconhecimento, né? Então, que dor é essa? Hoje eu não sei o que é, mas vamos buscar entender. Você vai conseguir chegar onde é a sua dor, né? Vai doer mais quando você descobre, né? Que o ato terapêutico é isso, né? Mas ao mesmo tempo é libertador. Você agora eu entendo. E aí vem a outra questão que é importante, tem muito, né, ligado com os conceitos espíritas, é o auto-perdão, gente.
Nós somos espíritos e somos herdeiros de nós mesmos. A gente vem em várias encarnações, com certeza, fazendo coisas que não são muito bacanas. Se a gente não tiver o auto-perdão, se a gente for indulgente conosco, como é que a gente vai fazer diferente? A gente não vai ter forças. Muitos espíritos que sucumbem ao suicídio, não são todos, tá, gente? Mas algumas vezes é porque a culpa é tamanha e ele não se perdoa. E aí, como ele tem o esquecimento, ele não sabe, né? Que ele acaba caindo para o caminho do suicídio. Então, é muito importante a gente exercitar isso, né? E ter auto-perdão não é a gente não fingir as coisas que não são bacanas na gente, né? Mas a gente não trazer uma faca na nossa cabeça o tempo todo. Porque o Pai, né, Deus nos perdoa, né? A parábola do filho pródigo é belíssima por isso. É isso que ele está mostrando, né? Vem que eu vou te dar a túnica bonita, você vai, né, cear conosco, porque uma hora você se conscientizou e você voltou e eu estou aqui para te receber. Mas a gente precisa também se perdoar, né? A gente precisa se perdoar. Senão a gente vai se vestir da vergonha, o vazio dentro da gente vai ficar maior, aí é um buraco, né? Uma coisa, é um buraco negro mesmo, né? Você vai se enfiando naquilo e você não consegue. E aí tem um montão de mão para te ajudar, da espiritualidade encarnada, e você não consegue enxergar. E eu acho que também temos um recado, né, para nós espíritas que fazemos parte de um núcleo religioso, nosso centro espírita, é a gente também se permitir sofrer. Porque às vezes eu estou passando por um problema, eu falo, não, mas eu vou dizer que eu estou em depressão, não, eu não posso, porque eu tenho um nome. Que nome? A gente não tem nome nenhum, nós somos crianças de maternal, né? Cada um com um problema diferente. E a gente tem que parar de achar que, não, eu não posso sofrer, todo mundo sofre, todo mundo vai ter seu momento ruim na vida. E a grande magia desse nosso grupo é o acolhimento. E às vezes, se a gente não der o sinal, a gente não consegue ser acolhido, né? Você falou uma coisa assim fundamental. Acho que às vezes o espírita confunde, vou botar aqui a lei de ação e reação, com a lei de talião, sabe? Você fez, você pagou. Não é essa o objetivo da lei. Lei da reencarnação, lei de ação e reação é lei de amor. É você ter uma outra oportunidade, né, com todas as estruturas, tudo que é possível para você fazer diferente. Então, por exemplo, se hoje eu estou num sofrimento, eu tenho que sofrer porque eu estou pagando alguma coisa. Gente, isso é muito infantil pensar assim. Com certeza eu tenho que, né, me acertar com as leis de Deus. Mas não é esse paga, né? Toma lá, dá cá. Não. Eu estou tendo a oportunidade de enxergar diferente. E eu gosto de dar o exemplo, Patrícia, é assim, uma mãe que tem lá seu filho e passa quantas noites sem dormir, amamentando. Às vezes o pai tá lá dormindo. Não, é você. E aí tá pagando o quê? E não é um sofrimento? E não é um sofrimento? É um sofrimento. Boa, ótimo. Tá pagando o quê? Tá cuidando da coisa mais cara que te é. Né? É essa lógica, porque às vezes a gente acha que todo sofrimento tem uma causa no passado. Eu estudei 20 anos para me formar, ou 20 não, bota aí, 25 anos para você conseguir se formar. Eu tô pagando o quê? Essas noites sem dormir, estudando, né? Então a gente tem que tirar... E tem outra também, né? Tudo é vida passada. Às vezes o sofrimento que eu tô tendo hoje é porque eu faço agora. Lógico. Né? A gente é um espírito em construção e ação o tempo todo, né? Hoje, e ação e consequência. Talvez hoje eu esteja tendo uma coisa que não é muito bacana, porque lá atrás eu fiz uma escolha que não foi legal. Não é assim? Né? Então, assim, já está na hora, né? Eu queria só dar uma palavrinha assim. Vai. Né? Para a gente, né, com a questão do suicídio, né? Busque ajuda. Se você está na frente de alguém que está com a ideação, esteja disponível, sabe? Exerça a sua empatia, né? Tenha uma abordagem acolhedora. Lembre o que você gostaria que fizesse com você. Lembre do Evangelho de Jesus. Seja amoroso, né? Não feche os olhos. Se você não sabe o que fazer, fala com alguém que pode te ajudar a saber o que fazer, né? Então, não se isole. O isolamento é o pior que pode acontecer. Né? Tem o CVV, tem tudo, e nem quem está próximo se isole.
porque você vai ter, com certeza, os espíritos vão te inspirar, vai vir aquela pessoa na sua mente, aquela pessoa vai estar disponível, você vai poder conversar, né? E a gente não pode perder a esperança. Viver é muito bom, por mais difícil que seja, né? Eu costumo dizer assim, aonde está no Evangelho escrito, né? Jesus escreveu que seria fácil. Não tem. Mas ele deu todas as oportunidades da gente repensar, fazer diferente, se modificar. Então, a gente não pode perder essa esperança, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Vamos transformar a palavra esperança em verbo. Vamos esperançar. Ah, mas eu vou ficar, não é ficar otimista por nada, né? Eu vou ficar triste, eu vou ficar preocupado, mas eu não vou perder essa esperança, porque vale a pena. E A gente não está saber sozinho. que isso também vai passar, né? Isso Porque também vai tudo passar. vai passar. Tudo. Isso Tudo, é tudo. certo. As nossas alegrias vão passar e a gente vai ficar triste, a nossa tristeza vai passar e a gente vai ficar feliz. Tudo vai passar. Então, a gente tem que se manter, né? E Isso. saber lidar E se com as apoiar. tristezas e as alegrias, né? E se apoiar. Exatamente. Se apoiar. Tem que se apoiar. Não tem que ter vergonha de dizer que não está bem. Não tem que ter vergonha de dizer, eu já não estou bem, eu não posso falar com você. Aí fica ali do lado, uma hora ela vai estar bem, vai falar. A gente não pode ter vergonha de. A gente, inclusive, não deixa que o outro exerça caridade em você. Olha só, né? A gente não está dando a oportunidade do outro de fazer algo que talvez ele esteja aprendendo nessa vida, que é ser acolhedor, que é atender, né? Olha aí. Melhor parar, né? Tem muita coisa para. E lembrando todo mundo, qualquer problema, coloca o nome aqui, que a gente coloca no grupo de oração, grupo de desobsessão. Nós somos uma família e de alguma maneira a gente vai se ajudar. Sempre. E divulgue o número do CVV, tá? É um número gratuito, 188, funciona, é uma rede de apoio maravilhosa, a gente tem que apoiar. Pode fechar com a nossa prece? Posso. Obrigado, tá, Patrícia? Eu que agradeço essa oportunidade. Vamos fechar nossos olhos e essa prece que venha das nossas almas, nos ligando a Deus nesse momento, agradecendo a Ele todas as oportunidades que a vida nos dá. Que possamos, Mestre Jesus, ter no seu Evangelho aquela âncora que nos fortalece, nos dá o porto seguro, nos ampara, que nos acolhe, que enxuga as nossas lágrimas. Possamos ser seu veículo, Jesus, para aqueles que nos chegam com as suas dores, com as dores da alma. Mas que a nossa prece hoje seja alcance a todos aqueles que nesse momento, Senhor, estejam pensando em acabar com as suas vidas, que elas possam sentir a esperança em seus corações, que possa chegar aos nossos fluidos de profundo amor, que os trabalhadores de Maria estejam próximos, para que eles não percam a sua esperança. É aqueles espíritos que já cometeram, Senhor, possamos doar o mesmo fluido de amor para a sua recuperação, para o seu entendimento, e que eles possam, em breve, numa nova oportunidade, estarem reencarnando e dando mais atenção à vida que lhe é dada no mundo da encarnação. Que possamos, Senhor, a cada momento, lembrar desses irmãos com muito carinho. Possamos guardar em nós os nossos julgamentos do outro, que possamos dar mais amor ao próximo, para que esse amor também chegue a nós. Possamos, nessa noite, os nossos pensamentos, lembrar de todos aqueles que conhecemos e aqueles desconhecidos, que têm a sua dor na alma, que eles possam receber um abraço profundo, os bons fluidos dos espíritos que acompanham, não só os trabalhadores da casa de Pedro e Nair, os frequentadores, mas de todas as religiões que estão envoltas a exercer o bem. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. É isso aí, minha amiga. E que a gente possa ter Muito bom. realmente essa coragem, né? Porque às vezes bate o vazio, bate o desespero, mas ter a certeza de que isso também vai passar e a gente não pode desistir, porque os bons espíritos não desistem da gente. Não.
Se eles não desistem, como é que a gente pode desistir da gente? Exatamente. Não está certo. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite a todos. Um grande beijo. Até a próxima. Vou me despedir do pessoal aqui. Pessoal, obrigado. Sei que hoje passamos um pouquinho do horário, mas o papo estava tão tranquilo, tão leve, apesar do tema, que a gente se estendeu. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e que possamos criar cada vez mais esse vínculo com a religiosidade, com Deus, essa conexão. Obrigado a todos, fiquem com Deus.